Hoje nós estamos num momento especial no Centro de Estudos do Hospital Dyer, onde a gente desenvolve várias atividades com profissionais do mundo inteiro. E, em particular, hoje estamos recebendo o Dr. Fausto Viterbo. Fausto Viterbo é um cirurgião plástico de renome internacional e tem algumas características próprias, porque além de ser cirurgião plástico, ele é um especialista em microcirurgia, onde ele tem notório saber reconhecido mundialmente. Está aqui no Centro de Estudos hoje para nos apoiar numa cirurgia de reinervação facial numa paciente que teve uma paralisia facial. E eu queria agradecer, doutor Fausto, a sua presença. Não que o senhor seja o único importante que tenhamos recebido aqui no Centro de Estudos, mas com certeza foi um dos mais importantes pelo apoio que você pôde dar, instruindo os jovens médicos que trabalham conosco e que participaram da sua conferência e do seu ato operatório. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra participar dessas atividades aqui no Hospital Dyer com meu querido amigo José Carlos Dyer, amigo de tanto tempo. E não adianta a gente criar técnicas novas, não adianta desenvolver alguma coisa na medicina se isso ficar restrito a nós mesmos. A grande satisfação que dá para quem cria alguma coisa é ver que essa técnica foi espalhada pelo mundo, que todo mundo está fazendo. Quer dizer, o benefício aos pacientes é levado assim um outro nível, um outro número. Isso é uma coisa que me dá muita satisfação. Então, atender o convite do meu querido amigo José Carlos Dyer para vir aqui nesse hospital maravilhoso que ele tem aqui, com um grupo muito interessado de residentes, assistentes, e fazer uma demonstração cirúrgica de tratamento de paralisia facial e dar também uma conferência sobre microcirurgia de nervo periférico, com as várias áreas dentro dessa microcirurgia que nós temos contribuído, tanto na paralisia facial, no tratamento do blefaroespasmo e na reinervação peniana para disfunção erétil, para impotência sexual. Muito obrigado, doutor Fausto. Muito obrigado. E assim eu acho que o Centro de Estudos atinge seu objetivo fim, que é exatamente de estimular, implementar e contribuir para as pesquisas, para o ensino. Muito obrigado, doutor Fausto. Eu que agradeço. Doutor Fausto, dentro das centenas de trabalhos publicados que o senhor tem de microcirurgia e tratamento dos nervos periféricos, nós pensamos na sua conferência que o senhor fez ontem, aqui no nosso Centro de Estudos, nós pensamos 3 temas principais, que são os trabalhos mais recentes de maior notoriedade. Tratamento microcirúrgico para o blefaroespasmo, o tratamento microcirúrgico para a paralisia facial, que foi objeto de uma cirurgia que praticamos ontem, e, finalmente, o tratamento microcirúrgico para o tratamento da impotência sexual masculina. Poderia me explicar, por favor, alguma coisa sobre o tratamento microcirúrgico para o blefaroespasmo? O blefaroespasmo é uma doença que acomete o músculo orbicular dos olhos. Qual é a função do músculo orbicular dos olhos? É a oclusão palpebral, o fechamento das pálpebras. E no blefaroespasmo existe como se fosse uma desregulagem no mecanismo de fechar os olhos. Isso é a nível cerebral, ninguém sabe que ponto fica e não tem tratamento a nível cerebral. Então o paciente pisca e pisca demais. Ele pisca tanto que ele não enxerga mais, é considerado uma cegueira funcional. Quer dizer, o olho está ótimo, mas ele não enxerga, de tanto que pisca. E isso impede a realização de muitas tarefas, como dirigir, caminhar sozinho. O paciente não consegue caminhar, só que ele bate em postes, ele bate em árvores, ele cai na rua. Em casa, ele cai por cima do sofá. Então é algo assim extremamente triste do ponto de vista de vida, de qualidade de vida. O tratamento clássico
muito utilizado, quer dizer, a primeira tentativa de tratar é feita com toxina botulínica, o famoso Botox. Então se injeta Botox ao redor dos olhos, nesse músculo, e ele diminui então essa força. Mas tem casos graves que a toxina botulínica dura muito pouco. Dura 2, 3 semanas e o paciente já começa a piscar de novo. E às vezes nem isso, depois já vai ficando quase que sem nenhum valor a toxina botulínica, não traz nenhum benefício mais. Esses casos, os pacientes são operados. A cirurgia tradicional para o blefaroespasmo é a retirada de músculo. Então tira o músculo orbicular, tira um pouco do músculo, vai diminuindo esse piscar. O problema é que tem casos que mesmo tirando uma quantidade grande de músculo, o paciente continua piscando e se for tirar na quantidade adequada para que ele pare de piscar, a deformidade estética dessa região fica muito comprometida. Quer dizer, a retirada do músculo faz com que a pele cicatrize já junto aos planos mais profundos, junto ao periósteo da órbita e junto também ao tecido adiposo da pálpebra inferior, trazendo uma deformidade estética muito desagradável. Pensando nisso e tentando resolver essa situação, nós tivemos a ideia de não abordar o blefaroespasmo na região da órbita, e sim no nervo que está inervando esse músculo orbicular dos olhos. Então, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos uma incisão na frente da orelha, a mesma incisão que se usa no lifting facial, ou seja, uma incisão pouco visível, ela fica bem nesse sulco na frente da orelha, é pouco perceptível, a cicatriz muito aceita, e que então por aqui nós a abordamos, identificamos qual é o ramo do nervo facial que está indo para o músculo orbicular dos olhos, que está fazendo esse ato de piscar. E nesse nervo então, nós passamos um fio de nylon ao redor do nervo e apertamos, damos um ponto apertando ele, diminuindo o seu diâmetro e a sua circunferência, de modo a diminuir a eletricidade que passa por ele. E aplicamos mais pontos, e vamos acordando o paciente durante a cirurgia. O paciente é informado que durante a cirurgia ele vai ser despertado e o anestesista, então, mediante a nossa solicitação, ele fecha aquele soro que está onde estão os medicamentos que fazem o paciente dormir. Fecha esse soro, o paciente acorda. O paciente acorda e nós observamos então a pálpebra. Se ainda estiver piscando, mesmo que pouco, já está aberto aqui, o anestesista aumenta um pouquinho de novo o soro que vai sedar esse paciente e nós aplicamos mais pontos, até que pare completamente. No dia seguinte, nós avaliamos esse paciente. Se por acaso ele ainda estiver piscando, mesmo que pouco, ele volta para o centro cirúrgico, nós abrimos essa pele, que já está toda solta por dentro, com anestesia local só, e aplicamos mais pontos. Isso nós podemos repetir mais vezes. Não temos nenhum caso que a gente teve que repetir pela terceira vez. Fizemos a primeira cirurgia, repetimos uma vez e já tem resolvido. E o paciente muda, tem a vida totalmente transformada. Ele volta a ter uma vida normal. É uma coisa mágica. É uma das cirurgias que mais me satisfazem, me dá uma satisfação pessoal enorme, porque entra um paciente praticamente dependendo de um filho, da esposa ou do marido e sai dali no outro dia absolutamente normal do ponto de vista de qualidade de vida de novo. Ele para de piscar absurdamente e retoma a vida. Então é algo assim meio mágico até. É muito legal. Fausto, interessantíssimo. Quer dizer que você, na verdade, você não corta o nervo, não faz nada. Não. Simplesmente é como se você fizesse uma ligadura. Exatamente. Para as pessoas que nos ouvem, ligadura significa amarrar. É como se você amarrasse esse nervo progressivamente, a cada vez que você amarra um pouquinho, apertando um pouco, você diminui a função do nervo. Isso. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você falou em piscar, mas na concepção que eu tenho de blefaroespasmo, existem as situações, não apenas em que a pessoa fica piscando o tempo todo, mas existe a situação de espasmo mesmo, que o orbicular, que é um músculo esfincteriano, que
fecha a pálpebra, ele tem um espasmo e aquele olho fica pequenininho, permanentemente como que fechado. Isso aí mesmo. E aí, você classifica esses casos como blefaroespasmo, o tratamento? Blefaroespasmo, o tratamento é o mesmo. Pontos compressivos e resolve Pontos compressivos no nervo. o nervo. É Então, a cirurgia de pequeno porte, interessantíssimo isso. interessantíssimo. Em termos de saúde pública, isso é importante. É, com certeza. Isso aí muda totalmente a vida dessa pessoa. Uma coisa. É interessante é isso. Você faz uma cirurgia, o paciente entra no centro cirúrgico de um jeito, totalmente incapaz para muitas atividades, e ele sai dali normal. O que eu acho curioso é que, pelo que você está falando, a pessoa deixa de ser dependente do Botox. Total. Porque o Botox, nesses casos refratários, tem uma duração muito curta, é isso? Muito curta ou inexistente. Injeta Botox, o paciente em pouquíssimos dias já está piscando de novo. Casos muito graves, né? Muito interessante. É, Obrigado, Fausto. isso aí resolveu o problema desse pessoal. Então, Fausto, me chamou a atenção que na sua conferência você falou sobre tratamento da impotência, e nós estamos no mês de Novembro Azul, que é o mês da prevenção. Eu não sou urologista, sou cirurgião plástico, mas sou diretor do Hospital Daire, nós temos todos os serviços de saúde, inclusive a urologia. Então eu tenho a oportunidade de encaminhar vários pacientes, amigos, conhecidos que nos procuram, para o urologista para tratar o tumor de próstata. E eu percebo que mesmo os pacientes operados com um robô, que supostamente é a técnica menos invasiva, mais perfeita que tem para tirar uma próstata tumoral, ainda assim existe altíssimo índice de impotência sexual masculina no pós-operatório. Eu fico meio que sem rumo para indicar os meus amigos, os meus clientes. E eu vi que você trata esses casos com a microcirurgia, com implantes de enxertos nervosos. Fiquei muito interessado nisso. Explica para mim alguma coisa sobre isso, por favor. Perfeito, é um grande prazer. O tratamento das lesões dos nervos cavernosos por trauma, por cirurgias, enfim, qualquer causa pelo diabetes, que dá uma neuropatia diabética, ele pode ser tratado cirurgicamente com essa técnica que nós criamos na Faculdade de Medicina de Botucatu, junto com o professor Trindade e seu filho Zeca Trindade, que consiste em reinervar o pênis, ou seja, colocar mais nervos no pênis. Como é que é feita essa cirurgia? Nós tiramos os nervos surais, que é um nervo sensitivo, é um nervo que dá sensibilidade na lateral do pé, uma área muito pequena, e é o nervo usado quando se precisa enxerto de nervo, porque a sequela que ele deixa é mínima, uma anestesia na lateral do pé que o paciente nem percebe. E esse nervo, então, ele é suturado, ele é ligado de forma terminolateral, que é uma neurografia que nós criamos também, foi o motivo da nossa tese de doutorado, defendida em 1992. O professor Trindade foi nosso orientador. Esses nervos, então, são suturados nas laterais dos nervos femorais bilateralmente. E a outra extremidade desse nervo é introduzida dentro do corpo cavernoso ou suturada na lateral do nervo dorsal do pênis, que é o nervo que dá sensibilidade à glande. Então, esse paciente ele é testado quanto à sensibilidade. A gente quantifica a sensibilidade que tem na glande pelo teste chamado de estensiometria, que são microfilamentos que a gente vai botando em cima do pênis, e a hora que ele curva, a gente pergunta se ele está sentindo ou não está sentindo. A gente consegue quantificar a sensibilidade da glande. Se a sensibilidade estiver diminuída, nós colocamos então 1 ou 2 enxertos na lateral do nervo dorsal do pênis, que é o nervo que dá sensibilidade a essa região. Nos casos em que não há diminuição da sensibilidade da glande, nós usamos os 4 nervos e colocamos eles dentro do corpo cavernoso.
para trabalhar então apenas a ereção. Então, eles ficam responsáveis só para melhorar a ereção. Os resultados são muito bons. Nós temos usado com várias indicações, quer dizer, pacientes com diabetes, onde existe a neuropatia diabética, que deixa como se fosse um fio mais velho, enfraquecido, passando pouca corrente elétrica numa casa, por exemplo. Esse nervo também tem esse enfraquecimento. Então a gente pega os nervos surais e coloca 2 nervos de cada lado, quer dizer, eles vão dar um reforço naquele nervo que está enfraquecido. A pergunta é, mas os nervos surais também vão estar enfraquecidos pela diabetes? Sim, mas a soma deles, nós vamos trocar 2 nervos por 6 nervos. Então essa soma é vantajosa e traz um benefício importante e os resultados são muito bons em pacientes diabéticos. Nós temos também os traumas, quer dizer, a fratura de pubis especialmente, que é uma fratura que passa junto ao pênis. Então é muito comum ocorrer um trauma também nesses nervos do pênis. Então nós botamos a mesma técnica de reinervação. Os resultados também são muito interessantes. Isso traz um benefício muito grande, a gente percebe assim pela cabeça do paciente. O paciente volta, claro, imagina para o homem ter uma disfunção erétil, é algo terrível. E ele passa por toda aquela fase de depressão, depois tentativas de melhora, até que depois que ele faz essa reinervação e volta a ter uma ereção, a vida dele muda, eles voltam muito felizes, muito contentes e entusiasmados de novo com a vida. É muito interessante essa cirurgia, mas é importante deixar claro aqui que tem um fator importante que é o cuidado do próprio paciente. O paciente tem que seguir as orientações determinadas, ou seja, depois da cirurgia, 2 meses não tocar no pênis, só para urinar, não se masturbar, não fazer nada. Depois de 2 meses é o contrário, ele já deve se masturbar, ele deve fazer masturbação junto com a esposa, um masturba o outro para ele se excitando. É todo um tratamento para melhorar a neuroplasticidade cerebral, porque a reinervação do pênis vai ser feita por outra via, outro caminho. Isso tem que ter um aprendizado do cérebro, e isso acontece com uma frequência muito alta. Ô Fausto, e por favor, como a minha experiência pessoal com os amigos que têm e que têm uma certa incidência, porque depois de uma certa idade, como diz, se todos os homens vivessem até 100 anos, 100% dos homens teriam câncer de próstata. Então, na idade que a gente está, a gente tem vários amigos que a gente encaminhou para a cirurgia urológica de tratamento da próstata. Eu te pergunto, a sua experiência com o pós-operatório, com a impotência depois do tratamento do câncer de próstata, mesmo em pacientes operados de maneira conservadora, com o microscópio eletrônico, eu te pergunto, você tem uma experiência com isso satisfatória, com esses casos? A prostatectomia, ela teve uma evolução cirúrgica, né, da parte de vista urológica. Então, hoje ela é feita com muito mais cuidado, com lupas ou com microscópios, e até a cirurgia robótica agora, em que o cirurgião não toca no paciente. Os movimentos são todos mais finos, então uma cirurgia muito mais precisa. E quando veio essa cirurgia robótica, a impressão que todos nós tivemos é que ela iria diminuir os casos de disfunção erétil. Mas, infelizmente, não é o que nós observamos. Nós recebemos pacientes operados com cirurgia robótica com disfunção erétil. Perfeito. É o que a gente tem observado também. Eu acho que essa informação é muito importante, Fausto, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que conhecem o trabalho do Centro de Estudos aqui do Hospital Daia, que venha contribuir para essa população que tem esse problema. Eu acho muito importante. É interessante eu fazer só uma observação, que a cirurgia robótica, ela é feita então com robô, quer dizer, os movimentos muito mais calculados, mais precisos, e ela traz um benefício, que é uma cirurgia com menos agressão aos tecidos e tal.
Então ela tem esse grande benefício, grande valor. Agora, do ponto de vista da disfunção erétil, o que a gente tem observado é que ela ainda não está conseguindo diminuir essas lesões do nervo. Fausto, muito bonita a cirurgia que realizamos ontem para uma paciente jovem e que precisava de um tratamento cirúrgico para paralisia facial. Nós já fazemos isso há alguns anos, aqui com os procedimentos clássicos descritos e que eu aprendi com o professor Pitangui e depois desenvolvi no meu trabalho profissional à minha maneira. Entretanto, tomei conhecimento pelas publicações, pelo nosso convívio nos congressos, de algumas inovações que você fez, importantíssimas, por sinal. Principalmente quando você está falando de uma paralisia facial mais recente e também nas tardias. Você tem procedimentos para reinervação do lado paralisado, oriundos do seu trabalho de microcirurgia, das suas pesquisas e do trabalho que você fez sobre anastomose, ligação do nervo término lateral. E, além disso, você desenvolveu táticas próprias, ainda com os procedimentos mecânicos, muito próprias, aplicadas aos pacientes de paralisia facial, pela sua grande casuística e experiência. Eu o convidei para nos ensinar e nos mostrar estas, estas vantagens aos nossos pacientes, aqui no nosso Hospital Dyer. E muito obrigado por ter aceito o convite. E muito obrigado pela conferência teórica explicando, e muito obrigado por nos demonstrar, a mim e a todos os assistentes, as coisas novas que você faz, que foram. Eu gostaria de ouvir sua opinião, sua explanação sobre o tema, a microcirurgia, sua experiência em paralisia facial. Certo. A paralisia facial é uma doença devastante. Só quem teve uma paralisia facial sabe o quão grave ela é. Eu tive uma paralisia facial, tive uma paralisia facial viral. Ela tem várias causas, eu vou falar também sobre isso, mas eu tive uma paralisia viral que fiquei 2 meses completamente paralisado e depois disso eu fui recuperando e fiquei praticamente curado dela, praticamente voltei ao normal. Mas não é bem essa evolução na grande maioria dos casos, infelizmente. A grande maioria dos casos, os pacientes acabam com sequelas em níveis variados, sequelas pequenas com algumas assimetrias ou sequelas graves, quer dizer, aquele paciente que fica com a boca toda puxada para o lado normal e o lado paralisado, então ele perde saliva desse lado, ele baba, né, numa linguagem mais simples assim, ele baba, ele perde saliva, é uma coisa extremamente constrangedora. A pálpebra não fecha, então o olho vive seco, ele arde. É obrigatório o uso de colírios a cada 10 minutos, senão ele pode ulcerar, dar uma úlcera de córnea e até perfuração de olho. Eu já atendi um paciente que o olho tinha perfurado, quer dizer, perdeu o olho. Então é muito importante esse cuidado clínico antes. E tem uma característica, a paralisia facial, que depende a causa dela, o tratamento varia. Então nós temos várias causas. Causa viral, como eu já falei, que é uma causa bastante frequente. Nós temos, e o tratamento da paralisia viral, ela é sintomática e se aguarda o paciente melhorar. Depois eu vou falar da eletroestimulação, que pode ser usada também, dependendo da maneira que se usa. Nós temos a paralisia por tumores, quer dizer, um tumor de parótida, na ressecção do tumor, vai lesar o nervo facial, que o nervo facial passa dentro da parótida, ou por um tumor de ouvido, um colesteatoma de ouvido, ou um outro tumor de ouvido, que na retirada desse tumor, já que o nervo facial passa colado nesse nervo, é quase obrigatória a retirada desse nervo também, porque senão não vai tratar adequadamente o tumor. E nós temos as causas traumáticas, quer dizer, acidentes de carro, acidentes de traumas, a pessoa cai e bate essa região e pode lesar o nervo, e mesmo os acidentes cirúrgicos, durante uma cirurgia, ter uma secção no nervo facial. Isso tudo pode acontecer com esse nervo. E o tratamento dela, primeiro é identificar a causa. Se for uma causa, por exemplo, cirúrgica,
Quanto antes se fizer o reparo, quer dizer, a união dos cotos que foi seccionado o nervo, melhor. Quanto antes, melhor. Já uma paralisia viral, como a melhora dela é alta, é um percentual muito grande que retorna espontaneamente, não precisa fazer uma cirurgia muito precoce. Deve-se aguardar com tratamento clínico, com antivirais, corticoides, analgésicos, aguardar uma melhora dessa paralisia. E nós temos também os casos, então, de traumas, quer dizer, o paciente que bate e tal e tem uma lesão. Esse caso tem que ser acompanhado também durante um período, porque na maioria das vezes ele retorna a um bom estado espontaneamente, sem tratamento cirúrgico. Uma coisa controvertida é a eletroestimulação. A eletroestimulação são aqueles choquinhos. Ela pode ser feita em clínicas de fisioterapia, que normalmente são feitas então 2 vezes por semana, durante 15 minutos, ou em casa. Eu recomendo o paciente fazer em casa, todos os dias, 15 minutos, 5 vezes ao dia. É impossível fazer isso numa clínica. Ele teria que morar numa clínica para 5 vezes ao dia ele está lá. Então é uma coisa inviável. Se puder fazer numa clínica, tudo bem. Mas então eu recomendo que ele compre um aparelho portátil, compre no Mercado Livre, tem várias marcas, um aparelho simples, quer dizer, com uma intensidade muito baixa, e o próprio paciente aplica nessa região. Normalmente ele bota um eletrodo, são 2 eletrodos, um negativo e positivo, ele bota um na região temporal e um no lábio inferior, que vai pegar a parte principal da paralisia facial, que é o sorriso, que é o músculo zigomático maior. Então, isso ele vai inervar esse músculo de uma forma que não lese a placa motora, ou seja, uma intensidade baixíssima. Ele não sente contração, não pode ter contração. Ele apenas sente que está passando alguma coisa. Isso aí já resolve um número muito grande, já resolve espontaneamente. O músculo vai recuperando e o nervo vai regenerando também. O problema é que quando não faz essa eletroestimulação, o nervo regenera e chega lá, a placa motora já lesou. Esse músculo não reage mais. E daí fica com uma sequela e a gente tem que tratar, então, o paciente já com a sequela da paralisia facial. O tratamento da sequela da paralisia facial tem várias maneiras. Uma maneira muito utilizada no mundo inteiro é a transposição livre do gracilis. Gracilis é um músculo que nós temos na coxa, na parte interna da coxa. Então, essa técnica se retira parte desse músculo com a sua artéria, sua veia e seu nervo. Então, anastomose, ou seja, junta a artéria desse músculo na artéria facial, a veia na veia facial e o nervo no nervo do masseter, um dos nervos do masseter. Então, o paciente vai morder, vai contrair o gracilis e vai ter um sorriso. Às vezes, esse músculo fica muito grande e dá uma assimetria. A maneira de tratar isso seria diminuir o músculo. Às vezes, na diminuição do músculo, ele fica fraco, ele não tem movimento suficiente para dar um sorriso. Depende do sorriso contralateral de cada paciente. Tem paciente que com pouco músculo já consegue um sorriso mais simétrico. Então, é uma técnica que também tem o risco de trombose da artéria ou da veia, que é uma microcirurgia arterial e venosa. Então, nós corremos esse risco. Então, é uma técnica e também muito mais demorada. São cirurgias que demoram de 8 a 10 horas, às vezes. Pensando nisso, e depois de fazer alguns casos com esse gracilis livre, nós desenvolvemos uma outra técnica chamada retalho ortodrômico de temporal. Ou seja, usar esse músculo aqui, que é o músculo da mastigação. Esse músculo já vem sendo usado há muitos anos, há mais de 100 anos. Começou com Gillies, na Inglaterra, que ele soltava o músculo em cima e rebatia esse músculo para cá e prendia aqui na boca. O que acontecia? Qual era o problema dessa técnica? O músculo passava por cima do arco zigomático e então ficava uma parte embaixo e uma parte em cima. Quer dizer, já diminuía muito a força desse músculo. Além disso, dava um volume nessa região. Então, dava uma queixa estética
paciente podia ter até um movimento, mas ficava muito feio aquela assimetria. E, na grande maioria das vezes, não tinha movimento. Então, o paciente, mas tinha um benefício estático, quer dizer, o músculo tracionava, mas ficava uma coisa sem movimento, mas mais simétrico, pelo menos, numa boca puxada aqui e a outra sorrindo. Então, nós tivemos uma ideia de usar o temporal de forma ortodrômica, ou seja, sem fazer essa girada. Então, a nossa cirurgia é muito simples. Nós fazemos uma incisão na frente da orelha e um pouquinho dentro do cabelo e pegamos os tendões do músculo temporal. Soltamos os tendões acima do arco zigomático, tiramos da coxa, da parte lateral da coxa, um fragmento de fáscia lata. Fáscia lata é um tecido branco, tipo um tendão, que recobre a musculatura da coxa na sua porção anterolateral. Então, tiramos um retângulo de mais ou menos 12 centímetros de comprimento por 2 a 3 de largura, suturamos, quer dizer, damos pontos, fixando ela no tendão do temporal e passamos por baixo da pele até a boca. Na boca são dados 3 pontos, um na comissura, um lábio superior e inferior, nessa fáscia lata que foi passada ali. Então o paciente dá uma mordidinha depois, vai puxar a fáscia lata e vai sorrir. É muito comum ocorrer um alongamento desse músculo submetido a essa tração e perder o resultado. Então o paciente tem que ser reoperado depois de 3 a 4 meses, retirando um pedacinho da fáscia lata por dentro da boca, cirurgia muito pequena, e encurtando de novo. Normalmente um encurtamento é suficiente e o paciente passa o resto da vida com uma posição da boca melhor e com um movimento muito bom de sorriso. Ele vai dar uma mordidinha e já tem um sorriso. Ele consegue se apresentar para alguém. Ele vai ter um sorriso amplo, uma gargalhada assim? Não, não vai ter. Mas para quem não tinha nada e uma grande assimetria da face, esse resultado é fantástico. Muda a vida das pessoas. Essa possibilidade de conseguir se apresentar para alguém, com muito prazer, e já fazer um sorriso. Isso é muito interessante. Muito bom, doutor Fausto. Obrigado. Eu fiquei muito feliz também de ver a execução do ato operatório desta paciente ontem. É claro que, como em qualquer cirurgia, em qualquer ato de intervenção no corpo de uma pessoa, o médico tem que explicar para o paciente que tudo depende de uma excelência técnica, mas tudo depende também da vontade de Deus, de permitir que aquele corpo reaja bem, cicatrize bem, que dê os resultados esperados. Então, explica essas coisas sem garantia de resultados, como o médico não pode nunca garantir resultados. Lógico. Em medicina, entretanto, a gente instrui a população sobre os recursos técnicos, as ferramentas que estão à disposição pela ciência, que é o que o senhor está fazendo agora aqui. Lhe agradeço por isso. E as pessoas podem procurar para que, dentro das possibilidades, eles se valham do que há de melhor na ciência. Muito obrigado, doutor Fausto. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse hospital fantástico, Hospital Daher, com meu amigo José Carlos Daher, um amigo de muitos anos, um cirurgião excelente, uma habilidade manual enorme e um grande empresário. Cada vez que eu venho aqui visitá-lo, esse hospital está maior. Parabéns. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado a você.